Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo nas águas e a celebração da Santa Ceia. E ele mesmo celebrou a ceia para ensinar aos seus discípulos como deveriam dar continuidade a esse propósito. O que é a ceia do Senhor ou a Santa Ceia? Certamente aqueles que já têm alguns anos de igreja, talvez pensem que possam defini-la, mas a ceia é uma das experiências mais vívidas que o cristão pode ter. Ela é uma expressão concreta do amor de Deus por cada um de nós. E é o momento mais importante do culto na igreja. Não há culto mais importante na igreja do que o culto da celebração da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 29, Paulo escreveu: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Portanto, é necessário nós refletirmos sobre a ceia e entendermos o exato significado dela para as nossas vidas. O tema da minha mensagem de hoje é o privilégio de celebrar a ceia do Senhor. Eu sempre menciono aqui que a ceia ela é um ato memorial. Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Na Santa Ceia, nós nos lembramos do sofrimento de Jesus por nós e o reconhecemos como Senhor. É essencial que nós façamos isso na celebração da Santa Ceia. Que nós venhamos a rememorar aquele fato de cerca de 2000 anos, quando no Gólgota, o Filho de Deus, o Cordeiro separado desde a fundação dos séculos, foi sacrificado em nosso lugar. Quem reconhece o sacrifício da cruz, sabe que somente ali há perdão para os nossos pecados. Mas na ceia, nós estamos também nos preparando para a volta de Jesus. A ceia é de uma amplitude tão significativa que nós verdadeiramente precisamos nos preparar para participar da Santa Ceia. E quando eu menciono preparo, não é só o fato da gente escolher uma roupa bonita para vir para a igreja, mas sim preparar a nossa vida espiritual para que nós possamos estar aqui. A ceia não é só você mastigar um pedaço de pão, seja ele ázimo ou não. A ceia não é só você tomar um pouco de um suco de uva que simboliza o sangue de Jesus Cristo. É muito mais do que isso. E há cristãos que entram e saem da igreja, participam da ceia e não sentem absolutamente nada, porque suas almas estão gélidas, não há mais gozo da salvação dentro de seus corações. É impossível, queridos, que nós participemos da celebração da ceia com indiferença. É impossível que nós participemos da celebração da Santa Ceia sem sentirmos verdadeiramente o atuar do Espírito Santo em nós. A ceia, como eu mencionei, nós estamos também nos preparando para a volta de Jesus. 1 Coríntios 11, 26, Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciaremos a morte do Senhor até um determinado momento na história. E esse momento final é a volta de Jesus Cristo.
A ceia afirma para nós essa convicção plena que é a maior esperança das nossas almas. Maior esperança das nossas almas, queridos, não é a vacina da Covid-19, que, aliás, nem surtindo efeito está totalmente. Nós vamos nos vacinar, é claro. Pastor Elaine tomou a primeira dose agora no sábado, mas nós não confiamos tão somente no efeito da vacina, nós confiamos, acima de todas as coisas, na misericórdia de Deus nas nossas vidas. A maior esperança do cristão não está na solução dos seus problemas financeiros. A maior esperança do cristão não está em amealhar riquezas nesta vida, mas está exatamente na certeza de que Jesus Cristo vai voltar. E essa precisa ser a nossa maior alegria. E é por isso que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. 1 João, no capítulo 1, versículos de 6 a 10. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos ter essa exata consciência, porque veja bem, queridos, nós estamos livres do domínio do pecado, mas o cristão não está livre de pecar. E nós pecamos, às vezes, com consciência e até às vezes de uma forma involuntária. E quando nós percebemos, já transgredimos aquilo que a Bíblia determina para a nossa vida espiritual. E nós precisamos ter essa plena convicção. Nós não podemos vir para a ceia sem pedirmos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas atitudes. Porque se nós afirmarmos que não temos pecado, a Bíblia diz, fazemos de Deus um mentiroso. Por isso, queridos, que nós precisamos ter a exata consciência do pecado, mesmo que em muitas almas haja uma dormência espiritual, ou seja, a pessoa não consegue mais sentir a gravidade do próprio pecado, e ela passa a encarar a transgressão adiante de Deus como algo corriqueiro e normal, e não é, porque a ceia nos alerta, Jesus Cristo está voltando. Cada vez que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos dizendo para nossas almas, Jesus Cristo está voltando. Mas através da ceia, a Bíblia nos afirma, nós permanecemos em Cristo. Ao comer o pão e beber o cálice, nós estamos afirmando que desejamos continuar servindo a Jesus. João 6,56. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Então, esse compromisso diante de Deus é reafirmado toda vez que nós estamos aqui celebrando a ceia. Quando você toma posse do seu cálice, do seu pedaço de pão, e você vai fazer um uso dele juntamente com a igreja, você está declarando no reino espiritual que você permanece em Cristo, que você pertence a Ele, e que o seu desejo é continuar na presença dEle. A ceia nos fortalece em diversos aspectos da nossa vida espiritual. A ceia fortalece a nossa comunhão. Não foi por acaso, queridos, que Jesus Cristo declarou que fez a opção de passar os seus últimos momentos antes de ser entregue à guarda do sumo sacerdote no jardim do Getsêmani, que ele declarou, Lucas 22:15, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer.
Ele sabia que a partir daquela madrugada, a história do Gólgota se desenrolaria. E a opção de Jesus Cristo, ele diz: eu desejei, eu escolhi, eu esperei ansiosamente comer esta Páscoa, participar desta ceia com vocês antes de sofrer. Será que nós anelamos também por participar da Santa Ceia? Será que nós temos esse desejo de estarmos celebrando a Santa Ceia na casa do Senhor? Ou nós viemos pela formalidade de um evento que é repetitivo, na periodicidade que cada igreja venha a escolher? Ou será que para nós é tão somente mais uma participação no culto, onde muita gente tão somente mastiga o pedaço de pão, ingere o suco, sem pensar na comunhão que a ceia declara que nós temos com Deus, na comunhão que nós temos em Jesus Cristo e na comunhão que nós temos entre nós como filhos adotivos que somos por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos irmãos em Jesus Cristo. É por isso que muitas denominações têm por hábito denominar uns aos outros de irmão fulano, de tal, irmã beltrana. Mesmo que aqui nós não façamos uso disso, nós somos irmãos em Cristo Jesus pelo sacrifício por Ele realizado na cruz do Calvário. A celebração da ceia testifica que estamos em comunhão. Por isso que só pode participar da ceia quem faz parte do corpo de Cristo. Não pode participar da ceia uma pessoa que não entregou sua vida a Jesus Cristo, porque se ela não reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, ela não faz parte do corpo de Cristo. Nós ingressamos no corpo de Cristo a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, o reconhecemos publicamente, diante do povo, diante da igreja, diante da sociedade, que Ele é Senhor das nossas vidas. Uma pessoa que não fez isso, ela não pode participar da ceia. Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Quando? Ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam à comunhão, acraseado, se dedicavam à comunhão ao partir do pão. E o pão era partido na celebração da ceia do Senhor. Então, quando nós estamos partindo o pão, que para nossa comodidade, na verdade, já vem repartido tão somente para facilitar a administração da ceia, nós estamos nos dedicando à comunhão. E é por isso que nós dizemos um para os outros: eu vou cear com você no céu. Porque a comunhão fala de amor, amor fala de unidade. E unidade fala do desejo de nós vencermos todos juntos, de nós conquistarmos a coroa da vida. Por isso que quando nós estamos de uma forma indiferente a um irmão ou uma irmã, nós estamos proibidos de participar da Santa Ceia. Se seu coração está cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de inveja, cheio de mágoa, não deve participar da Santa Ceia, porque o partir do pão nos leva a dedicarmos-nos à comunhão. E é por isso que nós precisamos lavar o nosso coração. Precisamos estar com um coração puro diante do Senhor para participarmos da Santa Ceia. Nós partimos o mesmo pão como símbolo de comunhão com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão.
Eu e você participamos de um único pão. E este pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi entregue para ser vituperado por amor a mim e por amor a você. Não há um pão específico para você. A sua ceia não é mais santa do que a do seu irmão, mas é o nosso coração, o estado da nossa alma de intimidade com Deus que vai fazer essa diferença. Porque não nos enganemos, queridos, não podemos crer que todos participemos da ceia da mesma forma, mas ele diz, é um só corpo. Por haver um único pão, nós somos muitos, nós somos um só corpo. Por isso que a gente canta corpo e família. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Nós somos corpo, porque nós somos família, família de Deus. E é diferente da família secular. Que na família secular, alguns dizem assim, eu não gosto muito do meu cunhado. É direito seu, o cunhado realmente é difícil de se gostar. Se meu cunhado estiver me ouvindo, sou sorry para você. Mas eu não gosto muito de uma tia. Tem tia que é meio reclamona e tudo mais. Tem! Só que na família de Deus, presta atenção, você pode até não se identificar com A ou com B, mas isso não nos dá o direito de nós não termos comunhão, porque o céu é para todos nós que estamos em Jesus Cristo. Não é para as pessoas que você gosta, mas é para as pessoas que Deus ama, a ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por amor a todos nós. É claro que há pessoas com quem você vai ter mais identificação, em termos às vezes de carreira profissional, de interesses, em termos culturais, mas essa identificação não nos separa. As classes sociais não nos separam, a idade não nos separa. As crianças que estão adorando ao Senhor no seu culto infantil, elas fazem parte desse corpo e vão estar juntamente conosco no céu. Nós somos um só corpo, somos muitos. Por isso, nós precisamos aprender a amarmos-nos uns aos outros. Jesus Cristo disse, sabe como é que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos? Não é através dos milagres que vocês vão realizar. Não é através das línguas estranhas que vocês vão falar. Não é através das lindas canções que vocês vão entoar e vão chegar ao trono do meu Pai. Mas nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, em amardes uns aos outros, em vos amardes uns aos outros, no nosso amor, nesse amor de irmãos, nesse amor fraternal emanado em Cristo Jesus. O mundo vê em nós a diferença. E a ceia fala sobre isso. Na ceia, queridos, nós testificamos a aliança com Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna. A aliança que Jesus fez conosco, ela é eterna. Você entendeu? Ela não vai durar só durante a nossa existência aqui. Nós vamos estar no céu e essa aliança, porque é através dessa aliança que nós temos a possibilidade de alcançar o céu, ela vai permanecer. E quando nós ceamos, nós estamos lembrando o que Jesus fez por nós, de uma forma voluntária. Não pensem em vocês, queridos, que Jesus foi obrigado a morrer na cruz do Calvário porque ele recebeu uma ordem explícita de Deus. Ele aceitou morrer na cruz do Calvário de forma voluntária e por amor a mim e a você. Nosso compromisso, nossa aliança, nosso pacto com Deus é renovado na Santa Ceia. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Participando do cálice, nós estamos reafirmando e testificando a aliança com Jesus. Mas que aliança é essa?
Você não vai carregar a aliança de casado, ou como alguns jovens gostam hoje em dia de uma aliança de compromisso, para futuramente evoluir para uma aliança de noivado, para depois uma aliança de casado, aí aliança de 25 anos, bodas de prata, bodas de ouro. Não, é muito mais do que isso, é muito mais do que um símbolo. Esta aliança, ela é expressada através do meu amor a Deus, através da minha vida na presença dEle, através do nosso compromisso, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, da luz que deve brilhar em cada um de nós. Não é porque você declara que tem uma aliança que verdadeiramente nós venhamos a ter. Quantas pessoas casadas, infelizmente, usam a aliança e às vezes, quando querem pular o muro, até tiram para esconder, só esquece que dependendo do uso do tempo, já está a marquinha, queridos. E outros até acham que se colocar a aliança no mundo aí fora, ainda fica mais atraente, porque o mundo está corrompido. A nossa aliança com Deus, ela é a maior seriedade da nossa vida espiritual. E nós precisamos tratá-la com a seriedade que lhe é devida. Se nós pretendemos entrar nos céus, nós precisamos tratar com seriedade. Vivemos um tempo complexo, um tempo de pandemia. E as pessoas estão tratando com seriedade isso. As pessoas estão usando máscara, aí estão usando 2 máscaras. Aí tem pessoas que estão usando 3 máscaras. As pessoas estão mantendo distanciamento social. Tem pessoas que decidiram se tornar eremitas, ou seja, elas nem sair de casa mais, elas saem pelo medo de se contaminar. Há pessoas que lavam tanto as mãos, isso é fato, queridos, é que nem mais toque é. Elas já estão, às vezes, até com as suas mãos feridas, porque de tanto lavar a mão com medo de contrair essa enfermidade, e é bom que tenhamos mesmo, porque essa doença, ela é muito séria. Ela é muito séria e nós precisamos dar a ela o devido tratamento em termos de seriedade. Quando se refere à nossa vida secular, à nossa vida comum, à nossa vida física, a gente vai tratar com seriedade. Quando se refere ao nosso dinheiro, mais ainda. Mas o nosso maior bem é a nossa salvação. Trate a sua salvação como a coisa mais importante que você tem na vida, porque de fato ela é a única coisa que vai perdurar por toda a eternidade. Aprenda a tratar a sua salvação com este compromisso através da aliança. Mas agora presta atenção. E para participar da ceia, basta eu estar na igreja? Não, queridos, não basta não. Para participar da ceia é preciso, primeiro, ser discípulo de Jesus. Lucas 22:14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Não tinha convidado especial, não. Chama o amigo de Pedro, ele gosta muito. Chama o amigo de André também, um dia ele foi lá na igreja, chama ele para participar da ceia. Chama o vizinho de Tomé, chama, ele vai gostar, é Páscoa, vai estar junto com a gente, amizade, alegria. A Bíblia declara, Jesus chamou os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que aprendiam com ele, aqueles que deveriam viver da forma que ele ensinou. Então, para eu participar da Santa Ceia, eu preciso ser discípulo de Jesus. Não basta ser um simpatizante do Evangelho. Não basta dizer que gosta de frequentar a igreja evangélica porque sente uma paz no coração. Não é suficiente. Não é suficiente. A Bíblia nos ensina que para participarmos da ceia, nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Agora olhe para mim. Não basta você dizer, eu carrego Jesus aqui no meu coração. Queridos, eu canto isso desde criancinha. Jesus está aqui no meu coração, em casa, sem ninguém ver. No escurinho do meu quarto, eu falo com Jesus e Ele entra no meu coração. A Bíblia não diz isso. 1 João 4,15 diz assim: se alguém confessa publicamente diante do público, publicamente significa diante do público, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se para participar da ceia eu tenho que estar permanecendo em Deus, eu permaneço em Deus quando eu confesso publicamente que Jesus é o Filho de Deus. E aí, queridos, Mateus 10,
32, 33. Jesus ensina: quem, pois, me confessar diante dos homens, não é diante das paredes do seu quarto, não é diante da solidão que cerca a pessoa num momento único. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Presta atenção. Se você já aceitou Jesus Cristo sozinho no seu quarto, você precisa fazer isso publicamente diante da igreja. Porque este é o ensinamento da palavra do Senhor. Há que haver pessoas que vão atestar que você está declarando publicamente. Porque é muito fácil, queridos, eu fazer aquilo no oculto do meu coração. Aí eu não pedi perdão para a pessoa, não. Mas lá no meu quarto, eu falei assim, eu estou pedindo perdão para a pessoa. Mas peraí, a pessoa estava na sua frente? Não, não estava não. Mas eu já pedi perdão dentro de mim. Isso não existe! Isso é facilitação de um comportamento e atitude que a gente sabe que precisa tomar, mas a gente se renega a fazer. Por quê? Porque muitas vezes, me desculpem a força da palavra, nos acovardamos de fazer aquilo que é necessário que nós façamos. Jesus Cristo demandou, faça isso publicamente, faça isso diante dos homens. Interessante, hoje de manhã deve ter havido um jogo, né? Eu não sei qual, porque eu não acompanho nada. Porque eu estava correndo e era uma gritaria na península. Aí eu falei, ou descobriram a cura da Covid, do câncer, porque deve ser algo absolutamente fantástico para essa gritaria toda. Ou então recebemos a notícia de que o governo federal vai dar 10 mil reais para todo mundo para ajudar nesse momento de crise. Tamanha gritaria que era. Tamanha gritaria que era. E é interessante. As pessoas não têm vergonha de gritar por um time de futebol. Não tem vergonha de gritar por um artista, que é a coisa mais... Desculpe, querido, eu sei que você não faz isso. Mas é a coisa mais imbecil que o ser humano faz. Passar um artista, para se descabelar, chorar. Eu não consigo entender isso. Mas quando se trata de nós reconhecermos Jesus Cristo... Não, eu sou uma pessoa discreta. Eu sou uma pessoa muito comportada, eu gosto de fazer as coisas de forma muito contida. Mas Jesus diz, se você não fizer publicamente, se você me negar diante dos homens, eu também vou negar você diante do Pai. Então, nós precisamos, sim, é bíblico fazer isso publicamente. Nós precisamos, para participar da ceia, confessar os nossos pecados. Eu já mencionei isso. Mas 1 Coríntios 11, 28 diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Não é o pastor que vai examinar você. É um autoexame da nossa alma. E então, coma do pão e beba do cálice. Ou seja, o que esse então significa? Depois disso, depois de ter se examinado, participe então do pão e beba do cálice. Ninguém participa do pão, ninguém bebe do cálice sem antes examinar a sua própria alma. Sem antes examinar o seu próprio ego. Sem antes examinar o seu próprio ser. E a Bíblia é clara, só depois disso, só depois de ser examinado, você vai poder participar do pão e do cálice. E esse exame é você que faz, sou eu quem faço. 1 João 1,9, repetindo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas antes que você pense que é a mim que você tem que perdoar seus pecados, pedir perdão seus pecados, confessar, presta atenção, aqui na igreja não existe confessionário não. Aqui na igreja não existe um homem que tem autoridade para perdoar os seus pecados. O único homem que recebeu de Deus autoridade para perdoar pecados foi Jesus Cristo. O seu irmão pode perdoar você de uma ofensa ou de uma transgressão que você tenha feito a ele. E mesmo assim, depois de receber o perdão dele, você precisa ir aos pés do Senhor para receber o perdão de Deus. Então, queridos, se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel, Ele é justo e nos perdoa. Nós precisamos nos preparar para participar da ceia.
Vamos lembrar que na última semana de Jesus Cristo nós fizemos uma série de mensagens nos nossos cultos em família, participando de cada dia da semana da chamada Paixão de Cristo. Naquela quinta-feira, quando Jesus Cristo foi celebrar a Páscoa, onde ele realizou então a chamada Santa Ceia, ou a última ceia, Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia. Lucas capítulo 22, versículos de 7 a 9. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João e dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos, perguntaram eles. Vão preparar a ceia. A ceia demanda de nós preparo, mas presta atenção, não é só o preparo administrativo que me cabe, como por exemplo, comprar cálices e pães adaptados a esse momento especial que nós estamos vivendo, ou organizar a escala dos diáconos que vão servir e distribuir a Santa Ceia. É o meu preparo, é o seu preparo, é o nosso preparo. A ceia tem que ser preparada de acordo com a vontade de Deus, conforme a Bíblia nos ensina, o nosso preparo. E aí eu vou botar uma pergunta no ar que você responde só para você mesmo. Você se preparou para a Santa Ceia? Ih, pastor, nem sabia que era a Santa Ceia. Talvez você entenda porque que eu coloco tão repetidas vezes a chamada para a ceia. Para lembrar que nós temos que nos preparar para a Santa Ceia. Para lembrar que nós precisamos ter esse preparo de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor nos ordena preparar a nossa vida espiritual para participarmos da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 27 vai mostrar para mim que nós não podemos participar da ceia sem nos prepararmos. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Quem participa da ceia sem examinar a si próprio, sem preparar a sua vida espiritual para participar da ceia, a Bíblia é muito claro, come, bebe e o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar. Peca quem participa da ceia de qualquer forma. A ceia é séria, a ceia é linda, a ceia é abençoada, a ceia é de uma presença magnânima de Jesus Cristo. Mas ela é séria demais para nós participarmos de qualquer maneira. Se você está brigado com seu marido ou com a sua esposa, peça perdão antes de participar da ceia. Não venha para a ceia sem fazer aquilo que a Bíblia demanda que nós precisamos fazer. 1 Coríntios 11, 31 diz assim: mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Eu sei quando eu erro, você sabe quando você erra. Eu sei quando eu transgrido, você sabe quando você transgride. E somos nós que precisamos fazer esse reparo nas brechas que nós mesmos abrimos em nossas vidas espirituais. Temos nos preparado para a ceia do Senhor? Sabe o que Paulo fala aos crentes de Corinto? Olha como é sério isso. 1 Coríntios 11, 30. Porque eles participavam da ceia do Senhor de qualquer forma, por isso há entre vocês fracos, doentes e vários que já dormiram. E antes que você pense que esses vários que dormiram é um eufemismo para dizer que morreram, não, queridos. Dormiram na sua vida espiritual. Já não se apercebem de mais nada. Uma vida espiritual nula, dormindo. Por quê? Porque não se examinam, não se preparam. Há consequências quando eu participo incorretamente da ceia do Senhor. A ceia é um alimento espiritual que nos fortalece. É um momento em que, como eu já disse, Jesus se faz presente intensamente até no pão que simboliza o corpo de Cristo. E é necessário que a gente reforce isso.
que há muitas pessoas que vêm para a igreja achando que no mastigar do pão, está mastigando o corpo de Cristo. Há outros que pensam que ao beberem do suco de uva, estão bebendo o sangue de Cristo. E há muita gente que inclusive acha que está participando do sacrifício de Cristo, como se a nossa participação pudesse fazer alguma coisa em prol da nossa salvação. O sacrifício do Cordeiro de Deus, separado antes da fundação dos séculos. Não há uma transubstanciação, não há uma transformação de matéria. O pão que você mastiga é pão e vai continuar sendo pão. E seu estômago vai digerir como pão. Da mesma forma que o suco de uva, suas papilas degustativas vão dizer é suco de uva. E é suco, não é sangue. É tão somente simbólico. Mas é um alimento que nos fortalece. Jesus Cristo, por que ele desejou ansiosamente participar da ceia? Para ter comunhão com os seus discípulos, para anunciar a nova aliança e ali também se fortalecer. Nós saímos mais forte da celebração da ceia do Senhor. Eu e você saímos daqui com a nossa alma alimentada quando nós participamos da Santa Ceia. E é por isso que a gente deve amar vir à igreja para participar da Santa Ceia, para sairmos daqui fortalecidos na nossa fé. A ceia tem um significado profético. Por 2 vezes, Jesus avisou aos seus discípulos que aquele seria seu último momento com eles. Por 2 vezes, eu vou ler aqui os versículos. E eles nem entenderam. Jesus estava falando e eles não se apropriaram da fala de Jesus Cristo. Lucas 22:16. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Lucas 22:18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus estava ensinando o caráter profético que tem a celebração da ceia, o estabelecimento que vai acontecer da plenitude do reino de Deus. Ele está dizendo, olha, eu vou ceiar com vocês no céu. E aí vai ser estabelecida a plenitude do reino de Deus. 1 Coríntios 11:26. Sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Como parte do corpo de Cristo, a ceia nos lembra da nossa missão, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente oferece, por exemplo, oração muito fácil. A pessoa está doente, eu vou orar por você. Não, queridos, ofereça a Jesus Cristo. A pessoa está angustiada, eu vou pedir oração lá na igreja para você. Ofereça a Jesus Cristo. Oração todo mundo quer. Oração todo mundo aceita, e seja em qualquer recanto religioso. Ninguém dispensa. Nosso papel, queridos, é anunciar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Você quer abençoar uma pessoa? Fale do amor de Jesus Cristo. Fale do sacrifício de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Fale que através desse sangue derramado, os pecados dela serão perdoados. E que ela se torna filha ou filho de Deus. Nós precisamos, através da ceia, saber que essa é a nossa missão. Eu sei a minha missão, eu reconheço a minha missão de levar o evangelho a toda criatura. E o mais lindo de tudo, a gente costuma dizer assim, quando eu chegar no céu, eu vou correr para abraçar Pedro, João, Sara, Abraão, eu vou correr para abraçar Jesus. Você sabe qual a primeira coisa que vai acontecer quando nós chegarmos nos céus? Antes até de nós sermos galardoados, quando nós formos arrebatados, a ceia fala disso. Apocalipse 19:9. E o anjo me disse, escreva,
Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento do Filho de Deus com a igreja que somos nós. E nós vamos celebrar através da ceia, porque ele disse: ali novamente eu comerei com vocês, ali novamente eu beberei com vocês, ali novamente nós havemos de celebrar. E é por isso que nós celebramos a Santa Ceia. Esse é o privilégio que você, nós temos como pessoas comuns, como homens e mulheres falíveis, de participarmos da celebração da ceia do Senhor. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.